te agradecer, ó Pai, pelos louvores. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo momento da adoração. Queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que foi feito até aqui. E agora, Deus, precisamos que o Teu Espírito Santo nos conduza através da Tua palavra. Pai amado, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, ó Pai, trabalhe na minha vida e trabalhe naqueles também, ó Deus, que estarão ouvindo. Pois nós sabemos, ó Pai, que a pregação aos ouvidos, ela é feita e para que essa pregação, ó Pai, chegue ao coração, é necessário que o Teu Espírito Santo, ó Pai, conduza essa palavra para que essa pessoa que esteja ouvindo possa sentir o prazer e a alegria de estar ouvindo o Teu Evangelho. E que o Teu Evangelho, ó Pai, produza o fruto necessário, ó Pai, da regeneração para que um filho Teu possa nascer. Pai amado, obrigado, porque até aqui, ó Pai, o Teu Espírito Santo tem nos dado a direção correta. Deus amado, hoje nessa noite, nós queremos, ó Pai, Te agradecer, pois nós estamos diante do Teu Santo Evangelho. E tudo o que queremos, ó Pai, é desfrutar, assim como uma mesa, um banquete é colocado na frente, ó Pai, de pessoas famintas, ó Deus. Assim também seja nessa noite, que nós possamos verdadeiramente ser alimentados pela Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, ser, ó Deus, saciados, ó Deus, da Tua verdade. A nossa oração, ó Pai, é para que o Teu Espírito Santo seja tudo em todos, para que toda honra, toda glória seja dado unicamente a Ti, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Mais uma vez, estamos reunidos aqui e é um privilégio podermos fazer isso. E como é bom para nós ter esse momento de termos a oportunidade de ter o Evangelho diante dos nossos olhos e podermos meditarmos nele. Como nós falamos, infelizmente, muitos homens nunca ouvirão o Evangelho. E por nunca ouvir o Evangelho, eles não serão salvos. Então hoje nessa noite, que o Espírito Santo nos conduza de maneira segura através do Evangelho, pois estarmos aqui reunidos em torno da palavra de Deus e unicamente em torno dela, e é um privilégio. E podermos meditar no Santo Evangelho de Deus, esse Evangelho que é essa mensagem, que é essa notícia que nos alcançou. E isso faz com que nós continuemos a crescer, tanto na graça quanto no conhecimento. E para nós é maravilhoso fazermos isso. Então que o Espírito Santo continue nos direcionando. E amados, hoje nós vamos começar o capítulo 6 de Romanos. Praticamente nós estamos chegando aí quase na metade do livro. E com isso tem sido importante para nós, pois são doutrinas que nós temos nos deparado, que são doutrinas valiosas para a nossa vida cristã. São doutrinas que nos fazem enxergar a glória do Evangelho. São doutrinas que nos fazem verdadeiramente olhar e ver o quão grande é essa mensagem, o quão gloriosa ela é. E quando nós entendemos essa mensagem, nós entendemos que não precisamos de mais nada. Nós entendemos que o Evangelho é a única mensagem suficiente para nós. E nós deleitamos a nossa alma nele. E todo dia, então, nós alimentamos a nossa alma com o Evangelho. Esse Evangelho que é eterno. Esse Evangelho que, por misericórdia de Deus, tem sido pregada a nós. E nós vamos, então, ler todo o texto do capítulo 6.
E como é corriqueiro aqui, nós vamos ver por partes depois, pois nós temos que sempre entender que o que está diante de nós é uma carta. Então essa carta ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. Essa carta tem um propósito e é isso que nós estamos tentando fazer aqui a cada culto. É olhar para essa carta com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado e tentar entender aquilo que Paulo está falando aos irmãos romanos. E tirar para nós as mesmas conclusões, as mesmas lições e o mesmo gozo. E isso para nós é fundamental, pois essa mensagem ela não muda e ela nunca mudará. E o mesmo Deus que inspirou Paulo a escrever essa carta há tanto tempo atrás, é o mesmo Deus que está aqui hoje e quis que essa carta chegasse a nós. Então, nós sempre temos que ter em mente que a Bíblia, a carta de Romanos, é uma carta inspirada por Deus à sua igreja, que somos nós. Então, Deus eterno teve esse cuidado. E para nós olharmos, lermos a carta e nos atentarmos a cada detalhe, é maravilhoso. E vamos fazer isso então hoje nessa noite mais uma vez. Então você que tem a sua Bíblia, abra em Romanos capítulo 6, nós estamos dando início. E depois nós vamos vir por partes, olhando cada detalhe. A palavra de Deus diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?
Mas graças a Deus, porque outra hora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecei os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo que ressuscitados colhestes somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amados, é como nós falamos, nós estamos diante de uma carta, e isso é importante nós termos em mente. Para nós, é sempre um privilégio, a cada culto, podemos fazer esse momento de olhar para a carta e nos atentarmos aos detalhes dela. Pois, se de alguma maneira nós deixarmos escapar qualquer detalhe, qualquer palavra, qualquer frase, muitas das vezes perdemos o sentido todo da carta. Então isso não é proveitoso para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Então hoje nós vamos dar início, ou melhor dizendo, vamos dar continuidade na carta, porém vamos dar início no capítulo 6. Amados, o que é importante nessa sessão que começa com o capítulo 6, e suponho a sessão mais conhecida de toda a epístola de Romanos, é a parte a respeito da qual se fala mais frequentemente. E provavelmente seja certo acrescentar que a mais frequentemente também mal entendida e mal interpretada. É a passagem bem conhecida porque é tratada, citada e exposta com muita frequência em conexão com o ensino sobre a santificação e a santidade. Por isso ela é muito familiar. Porém, muitas das vezes, como nós estamos falando, ela é mal interpretada. Ela é mal compreendida. E há a passagem, como nós falamos, que frequentemente as pessoas fazem essa conexão sobre o ensino da santificação e santidade, citada e exposta com muita frequência em conexão a esses dois temas. E, em geral, é considerada como a passagem e exposição clássica em todo o Novo Testamento sobre esse tema particular. Mostrarei hoje, contudo, que é justamente nesse ponto que toda esta sessão, muitas das vezes, tem sido mal interpretada e entendida no meio cristão. Uma maneira muito comum e popular de dividir a mensagem desta epístola, a qual nós estamos dando início, é a seguinte: a divisão que a maioria das pessoas fazem é assim: do capítulo 1 ao capítulo 5 fala da justificação, do capítulo 6 ao capítulo 8 da santificação,
No capítulo 9, 10 e 11, o problema dos judeus e das coisas derradeiras e finais. O capítulo 12 a 16 são as exortações e explicações práticas. Porém, aqui está esse tipo de divisão. Esse tipo de divisão mostra-se muito interessante e atrativa. Parece tornar simples o ensino da epístola, mas eu vou empenhar-me em demonstrar que é completamente errada. Não somente porque é totalmente mecânica, mas também porque impõe à epístola algo que ela mesma não diz e não faz. Certas pessoas gostam de ler tudo classificado desta maneira, bem feita e sob títulos. Elas acham que isso torna tudo muito simples, porém sugiro-lhes sempre tomar as coisas muito mais complicadas. De qualquer forma, deve ser uma invariável regra de interpretação das Escrituras, deixar-nos guiar pelas palavras que temos diante de nós, e não lhes impor um esquema que pode estar em nossa mente, mas não nas palavras propriamente ditas. É boa coisa ter tudo bem arranjado em nossa mente. E se você puder fazer isso, certo número de divisões, todas começando com a mesma letra do alfabeto, isso pode ser um bom auxílio para a memória. Entretanto, nunca devemos fazer isso em detrimento das palavras das Escrituras. Tenho a impressão de que, em geral, o problema com esta seção é que, para termos em nossa mente uma divisão muito bem arranjada, muito bem estruturada, somos culpados de forçar as palavras e impor ao texto algo que realmente não está ali. De qualquer forma, devemos então evitar esse equívoco. É importante, pois, examinar primeiramente esta seção que se inicia de maneira geral, antes de nos aplicarmos a uma detalhada análise e exposição da mesma. Ao fazê-lo, começo declarando que aqui, obviamente nessa parte, não estamos de maneira nenhuma iniciando uma nova seção dentro da carta, num sentido fundamental. O que quero dizer a vocês, amados, é que o apóstolo Paulo não tinha concluído um assunto no fim do capítulo 5, a qual acabamos de ler, e iniciando agora algo inteiramente novo no capítulo 6. Isto seria começar uma nova seção dentro da carta, num sentido fundamental. Eu argumento que o apóstolo Paulo não está fazendo isso aqui, com toda certeza. E é nesse ponto que a superficial e fácil classificação e a subdivisão que as pessoas fazem da epístola erra. Essa forma de ver insiste em começar uma nova seção aqui, no capítulo 6, dizendo: até aqui Paulo tratou da justificação. Agora, ele passa a ocupar-se do tema da santificação. Alguns colocam o início da nova seção aqui, capítulo 6, versículo 1. Outros o colocam capítulo 5, versículo 12. Quando nós tratamos daquele versículo, procurei indicar que não via nada que sugerisse que o apóstolo Paulo estava começando a tratar da santificação ali. Agora, digo a mesma coisa com respeito deste primeiro versículo do capítulo 6, a qual nós vamos meditar. Não temos, amados, aqui uma seção inteiramente nova dentro da carta. Com que base eu afirmo isso? As próprias palavras que temos diante de nós. Lembre-se, amados,
que toda vez que nós estamos diante da palavra de Deus, temos que nos atentar a cada palavra que ali está. Um portanto, um que diremos pois, ou pois que. Quando nós estamos diante de um texto, não podemos atropelar essas palavras, não podemos atropelar essas expressões. Algumas pessoas, como nós falamos, ao fazer essa divisão, acabam então atropelando elas e trazendo mais confusão do que ajuda. E é importante para nós, como nós sempre falamos aqui, sermos bons peritos diante de um texto bíblico. Bons peritos nos detalhes, pois são os detalhes da palavra de Deus que a deixam cada vez mais rica. São os detalhes que fazem ela ser o que elas são. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela é maravilhosa em si só. Por isso devemos nos atentar. Veja, como nós falamos, aqui no capítulo 6, ele não está começando uma nova sessão, pois as palavras que temos aqui no início é algo importante. E você sempre tem que ter isso em mente. Ele vai dizer: que diremos, pois? Sobre o quê? Que diremos, pois, sobre o quê? Lembre-se que nós sempre falamos que quando nós estamos diante de uma carta do apóstolo Paulo, que tem uma mente brilhante, que tem um assunto muito bem claro, muito bem definido, ele não coloca algo por colocar. Então aqui no capítulo 6 ele diz: que diremos, pois? O que isso nos faz pensar? O que isso nos faz meditar? Será que Paulo está começando uma nova sessão aqui? As palavras indicam que não. Pois ele diz: que diremos, pois? Que diremos, pois, sobre o que, amados? Sobre o que ele tinha acabado de dizer. Ele vai dar continuidade a isso. O que ele vai dizer agora é algo que diretamente e evidentemente vem do que ele já estava falando no capítulo 5. Então, quando nós estamos diante da Bíblia, temos que tomar cuidado com essas quebras de texto. Nós temos que nos atentar. Muitas das vezes é cômodo para nós leitores. Porém, temos que ter em mente que a Bíblia, ela era uma carta. Ela não tinha essas subdivisões. Está claro, pois que estamos vendo aqui uma coisa que tem direta e imediata relação com o capítulo anterior, capítulo 5. Uma coisa que se levanta diretamente dele. Que será? Nessas alturas, devemos nos lembrar do tema geral do capítulo 5, o qual passamos todo esse tempo meditando. Qual é o ensino do apóstolo ali? Vocês se lembram? Vocês têm isso fresco em vossas memórias? Vocês conseguem trazer tudo aquilo que nós já meditamos aqui? Será que isso está fresco nessa noite? Será que você leu a palavra de Deus durante esse tempo? Será que você alimentou a sua alma de toda a doutrina que já foi ministrada aqui para o culto dessa noite? Ou nós viemos desprovidos? Ou nós viemos despreparados para o culto? Não podemos fazer isso. Temos que ter sempre toda a doutrina fresca em nossa memória. Nós sabemos que vamos ler a carta de Romanos. Nós sabemos que o capítulo 6 irá se iniciar. Porém, os capítulos anteriores têm que estar tão fresco em nossa mente. Tem que estar fresco. Por isso, é importante nós fazermos essas perguntas. E como fazer essas perguntas se nada está fresco em nossa memória? Como nós estamos tão distraídos? De pouco vale, amados, passar ao capítulo 6, se esquecermos o que o apóstolo Paulo estava dizendo no capítulo 5. Se nós não linkarmos as coisas, se nós não juntarmos tudo, se deixarmos doutrinas para trás,
que valor terá para nós avançarmos ao capítulo 6? Que valor terá para nós, depois de quase 2 anos, esquecermos do que ficou para trás? Não terá valor nenhum. Não podemos fazer isso. Não nos esqueçamos, amados, nunca do que, quando Paulo escreveu esta epístola, ele não estava dividida em capítulos, como temos hoje. Isso só foi feito por volta do século XVI. E em certos pontos não foi um trabalho acurado, mas foi feito para a conveniência dos leitores. Na verdade, a carta era um texto continuado, era algo corrido. Qual teria sido então o tema do capítulo 5? É o tema da segurança, amados. É o tema da certeza da salvação. É isso que nós temos que ter em mente ao prosseguirmos ao capítulo 6. Amados, o nosso argumento ali do que tem desenvolvido a sua grande doutrina da justificação, da segurança da salvação. É disso que o apóstolo Paulo estava falando. O apóstolo Paulo estava falando até agora da certeza da salvação, da confiabilidade do nosso Senhor que nos salvou, da certeza total da justificação e redenção. O apóstolo Paulo estava falando da nossa regeneração. É isso que ele estava falando, amados. A certeza, a segurança da salvação, da sua grande doutrina da justificação somente pela fé. Nos 4 primeiros capítulos, e tendo tratado de vários argumentos apresentados contra ela, o apóstolo começou então a deduzir as coisas resultantes da justificação. Por isso que ele diz: sendo pois, isto é, tendo sido. E o que nós temos que lembrar? Justificados pela fé, temos paz com Deus, temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse é o tema de todo o capítulo 5. Ora, amados, Paulo está asseverando que a nossa justificação garante a nossa plena redenção no sentido mais completo. E que se o homem for justificado pela fé, poderá sentir-se feliz acerca da sua salvação final. Não é uma incerteza, não é uma inconstância. Se Deus nos salvou por meio da fé, isso é tudo para nós. Estamos seguros. Se você tiver sido justificado pela fé, poderá estar certo e seguro de que vai ser santificado e por fim também glorificado, amados. Se nós fomos justificados pela fé somente, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou, como temos indicado, vemos o mesmo salto de justificação para a glorificação que se vê no capítulo 8, versículo 30: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, amado, todo o capítulo 5, toda a certeza que Paulo está falando, nós somos convictos da nossa salvação. É estranho quando nós olhamos e vemos cristãos que não têm certeza da sua salvação. É estranho para nós vermos que a maioria dos cristãos não sabem quem é o seu Salvador. É interessante que as pessoas não conseguem identificar toda a doutrina da justificação pela fé, a verdadeira redenção, a verdadeira regeneração.
Por isso, amados, é importante nós entendermos isso. Pois aqui no capítulo 6, versículo 1, Paulo está dizendo: que diremos, pois? Ele está continuando. Ele acabou de falar da nossa segurança. Ele acabou de falar da nossa justificação pela fé. Então aqui, ele não vai começar uma nova sessão, mas ele vai estar dando continuidade. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amados, isso é maravilhoso. Os versículos que iremos ler são ricos, eles são profundos, pois nos fazem distinguir as pessoas que de fato entenderam o Evangelho e não. Elas nos fazem distinguir as pessoas que de fato entenderam o que o apóstolo Paulo escreveu até agora, ou não. Os versículos que está diante de nós nos faz isso, nos faz entender e nos faz distinguir, pois esses versículos são ricos e profundos, são doutrinas eternas. Então até aqui, esses versículos nos fazem essa distinção das pessoas que de fato entenderam o que o apóstolo Paulo escreveu até agora ou não. Pois tanto naquela época como nesta atual, há pessoas que por não entenderem o que o apóstolo Paulo escreveu até agora fazem o mesmo questionamento. E ignorando tudo que o apóstolo Paulo ensinou até aqui sobre a justificação pela fé somente. E sempre, amados, vai surgir o mesmo questionamento. Quando nós falamos da nossa certeza da salvação, quando nós falamos que nós temos certeza absoluta que somos salvos, esse questionamento surgiu antigamente e surge nos dias de hoje. As pessoas não admitem que nós temos a certeza da salvação. Elas não suportam isso. Elas acham que é uma arrogância da nossa parte. Tudo porque eles não entenderam a doutrina da justificação pela fé. Pois, infelizmente, as pessoas, amados, acabam pensando como homens carnais, que acham que a conversão não está ligada intrinsecamente com a regeneração, que nos fala do novo nascimento, isto é, de uma nova natureza que não ama mais do pecado, como o velho homem amava. É aqui que as pessoas falam que se nós pregarmos a certeza da salvação, que nós afirmarmos para os homens que uma vez salvo, salvo para sempre, as pessoas se enfraquecerão, as pessoas viverão pecando, as pessoas viverão uma vida dissoluta. Tudo porque não entenderam que a justificação está ligada com a regeneração. E a regeneração nos fala de uma nova natureza. Nos fala de filhos de Deus nascendo. Não fala de um homem tomando uma decisão por Cristo.
A conversão não é um homem tomando a sua decisão por Cristo, não é isso. O novo nascimento é Deus fazendo de um pecador um filho seu, colocando nele uma nova natureza. Por isso que o apóstolo Paulo agora ele vai dizer: que diremos, pois? Aqui o apóstolo Paulo defende a sua tese ao longo do capítulo de que aqueles que imaginam que Cristo nos comunica a justificação gratuita, isso é, lembrando, quando nós falamos de justificação, estamos falando do que, amados? De salvação. Quando nós falamos que somos salvos gratuitamente, de graça, quando nós falamos que somos salvos pelos méritos de Cristo, isso é justificação. Quando nós falamos de justificação, nós estamos falando da nossa salvação. Agora, é bizarro as pessoas imaginarem que Cristo pode salvar alguém sem lhe comunicar o dom da santificação. É bizarro você ver as pessoas fazendo isso. Imaginarem que Cristo pode comunicar a salvação gratuita sem comunicar igualmente a novidade de vida. E quando eles fazem isso, eles deslaceram horrorosamente a Cristo. Eles humilham Cristo novamente. Contudo, ele avança, o apóstolo Paulo, um pouco mais e propõe a seguinte objeção: se os homens continuam em pecado, tal coisa aparentemente põe diante de nós uma grande oportunidade para que a graça seja ostentada. Experiência de como a carne é inclinada a apresentar alguma justificativa para a sua indiferença. Satanás também vive sempre pronto a engendrar todo gênero de calúnia com o fim de lançar ao descrédito a doutrina da graça. Não devemos deixar-nos dominar pelo espanto quando, ao ouvir acerca da justificação pela fé, a carne com frequência se choca contra diferentes obstáculos, visto que toda a verdade proclamada referente a Cristo é completamente paradoxal. Pelo prisma do juízo humano. Entretanto, amados, nosso dever é prosseguir em nossa rota. Cristo não deve ser suprimido só porque muitos, eles não passam, só porque para muitos ele não passa de pedra de ofensa e rocha de escândalo. Ao mesmo tempo que ele prova ser destruição para os ímpios, em contrapartida, ele sempre será ressurreição para os fiéis. Não devemos mudar a doutrina, não devemos fazer isso. O que nós devemos ter em mente ao pregar o evangelho: sempre aparecerão cães rosnando, sempre aparecerão bestas feras ganhando os dentes para nós. Sempre haverá aquele homem com o coração endurecido, que não suporta ouvir o evangelho, que detestará com toda a sua força e com toda a sua alma o que nós pregamos. Não devemos adulterar a doutrina para fazer cócegas nos ouvidos dos ouvintes. Antes, devemos anunciar Cristo e este crucificado, sabendo que para muitos ele é pedra de ofensa, sabendo que para muitos ele é pedra de tropeço. Então não devemos suprimir essa mensagem,
Antes, devemos proclamá-la com mais amor. E quando fazemos isso, para os fiéis, Ele é a nossa ressurreição. Teremos sempre que encontrar as questões transcendentais, a fim de que a doutrina cristã não seja envolvida em aparentes absurdos. O apóstolo Paulo sai no encalço da objeção, amados, que é a mais comumente a sacada contra a proclamação da graça divina. Ou seja, se porventura for verdade que a graça de Deus nos assistirá muito mais liberal e abundantemente, à medida que nós sentimos sobrecarregados com um fardo de pecados sempre mais pesado, então nada melhor que provocarmos a ira de Deus, submergindo-nos no abismo do pecado e perpetuando cada vez mais com novas ofensas, pois só assim experimentaremos a graça mais abundante, visto que ela se constitui no maior benefício que porventura venhamos a desejar. Veremos mais adiante como podemos refutar um conceito tão estapafúrdio e virulento. Amados, mais uma vez devemos nos olhar para o texto, de modo nenhum, ou que Deus nos livre. Certos intérpretes defendem a tese de que o único desejo do apóstolo era reprovar com indignação uma atitude tão irracional e fútil. Contudo, outras passagens provam que frequentemente Paulo mostra ao longo do seu argumento, tão corriqueiramente era tal atitude. Aqui também contesta com muito tato e de forma breve a calúnia contra a doutrina da graça. Em primeiro lugar, amados, contudo, ele rejeita tal calúnia com a negativa saturada de indignação, com o fim de advertir seus leitores que não há maior contratação do que nutrimos nossos vícios e pretextos de graça de Cristo, visto que ela é o único meio de restaurar-nos nossa justiça. Nós, o que morremos, o texto diz isso, nós, os que para ele morremos. Agora, ele extrai o seu argumento da posição contrária. Portanto, quem pensa viver para o pecado, no entanto, pela graça de Cristo estamos mortos para o pecado. Portanto, é falso sustentar que aquilo que abole o pecado lhe injeta maior força. Aqui está a doutrina. Que diremos, pois, viveremos no pecado para que a graça abunde? Não. Se nós nascemos de novo, se nós temos a certeza da salvação, se em nós foi criado um novo espírito, se em nós agora habita uma nova natureza, estamos mortos para o pecado. É isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando. A verdade, ao contrário disto, reside no fato de que os crentes nunca são reconciliados com Deus sem que recebam antes o dom da regeneração. Não dá para desconectar uma coisa da outra, amados. De veras somos justificados como este mesmo propósito, a saber que em seguida adoremos a Deus em pureza de vida. Cristo nos lava com o seu sangue e faz Deus propício para conosco através da sua expiação, fazendo-nos participantes do seu Espírito, o qual nos renova para um viver santo.
Portanto, seria o mais absurda a inversão da obra divina se o pecado recebesse força por meio da graça que nos é oferecida em Cristo. Então, não é compatível um viver pecaminoso. É isso que nós estamos falando. O apóstolo Paulo, ele está prosseguindo no seu argumento. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que a certeza da salvação nos faz viver de maneira compatível com ela. Não tem como nós vivermos de maneira contrária, já que a graça de Cristo nos foi oferecida, o seu sacrifício em nosso favor. Amados, a medicina não tem por alvo tornar a doença ainda mais grave, quando a sua meta é, na verdade, destruí-la. É bom que tenhamos bem formado em nossa mente o que já referi anteriormente. Ou seja, que o apóstolo Paulo não está aqui tratando do estado em que Deus nos encontra ao chamar-nos à comunhão de seu Filho, e sim o estado em que nós achávamos quando Ele nos revelou a sua misericórdia e graciosamente nos adotou. Ao fazer uso de um advérbio que denota futuro, Paulo mostra o gênero da transformação que deve seguir a justificação. Amados, então nós temos aqui diante de nós o quê? O texto. Esse texto é maravilhoso, por isso nós temos que nos atentarmos a ele. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo diz, de modo nenhum. Isso é, que Deus nos livre disso. Paulo está respondendo à objeção. Paulo está dizendo, como ainda nós viveremos no pecado? Nós, os que para Ele morremos. É isso que temos que ter em mente, amados. Ele diz, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Então aqui está a primeira resposta do apóstolo Paulo. Quando nós falamos que somos salvos, quando nós falamos que temos salvação, quando nós falamos que não perdemos a nossa salvação, é por causa disso. Algumas pessoas dizem, já que você está salvo e não perde a salvação, quer dizer então que você vai viver de qualquer maneira? Não. O apóstolo Paulo está dizendo, Deus nos livre disso, de vivermos uma vida incompatível com a nossa salvação. Pelo contrário, nós reconheceremos pelos frutos os filhos de Deus, visto que agora temos uma nova natureza, visto que agora produziremos frutos de justiça, isto é, frutos que condizem com a nossa salvação. Então o apóstolo Paulo está continuando o que ele começou, não é uma nova sessão. Por isso que ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como nós viveremos no pecado? Nós os que para Ele morremos. Agora Ele vai fazer algo maravilhoso. Ou porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós em novidade de vida. Então, quando nós estamos falando, amados, de salvação, quando nós estamos falando de justificação, não estamos falando de sessões repartidas, estamos falando de um conjunto de obras, estamos falando de uma obra começada e aperfeiçoada pelo próprio Deus, e que Ele terminará. É isso que nós temos que ter em mente. Os 4 primeiros versículos nos arremetem a isso, e é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite.
É olhar os 4 primeiros versículos e prosseguir no próximo culto. Então veja, quando alguém vier com um prisma desfocado da graça, da salvação pela fé, da certeza da salvação, como se isso nos levaria a uma vida dissoluta de pecados e iniquidades, essa pessoa não entendeu o Evangelho. O que nós temos que ter em mente é o que Paulo está nos dizendo. Paulo está dizendo para nós que há uma compatibilidade do viver com a salvação. Não há algo distorcido, não há algo separado, mas está junto. Por isso que ele diz, de modo nenhum, ou Deus nos livre. Deus nos livre alguém dizer que é um crente, um cristão, e viver uma vida que não condiz com o seu Senhor, que não condiz com a sua salvação. E agora, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós sobre como de fato nós fomos crucificados com Cristo. Veja, o Evangelho faz isso. O Evangelho é uma morte do eu. O Evangelho diz que a nossa natureza morreu. O velho homem foi de fato crucificado na cruz. Amados, que doutrinas maravilhosas, que mensagem poderosa é essa? Essa mensagem nos diz isso. Agora Paulo, ele vai dizer para nós que o nosso batismo significa que de fato Cristo morreu a nossa morte, para que hoje pudéssemos viver a sua vida. Ele diz que o nosso velho homem foi sepultado, ele foi sepultado com Cristo no batismo, e agora devemos viver em novidade de vida. Então veja, o apóstolo Paulo, ele não está começando uma nova sessão, mas o que ele está dizendo para os irmãos de Roma é que aquele que é justificado pela fé, ele foi regenerado, e ao ser regenerado, agora ele produzirá frutos de justiça. Agora ele vai frutificar de acordo com a sua nova natureza. Então não é compatível o viver pecando. Significa que nós não pecaremos? Não. Significa que nós ainda cometeremos pecados. Porém, a nova natureza não ama o pecado como a velha natureza amava. Essa doutrina, amados, então viveremos para Deus, não viveremos mais no pecado. Então veja que a justificação e a santificação, embora sejam duas doutrinas separadas, elas fazem parte da mesma obra. Não tem como separarmos uma da outra. Então, todo aquele que é regenerado andará em santidade, viverá uma vida santa, viverá uma vida de acordo com a palavra de Deus. E todo aquele que não vive assim, não nasceu de novo, não provou o poder do Evangelho, não provou o poder da regeneração. É isso que nós temos que ter em mente, que agora nós vamos andar em novidade de vida. Aqui está os 4 primeiros versículos, amados. E no próximo culto nós vamos prosseguir, e que Deus nos dê graça para entendermos o que acabamos de meditar nessa noite. Que Paulo está dizendo para nós que tanto a regeneração quanto a justificação e a santificação caminham juntos, elas não se separam, embora sejam doutrinas diferentes, são incapazes de ser separadas, pois elas são diferentes no seguinte aspecto:
A regeneração, ela é feita uma única vez e uma vez por todas. E a santificação, ela é iniciada e ela é uma obra contínua na vida do Filho de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque até aqui a Tua graça tem enchido os nossos corações de alegria. Senhor, que nós possamos, no próximo culto, meditarmos, ó Pai, naquilo que está no decorrer do texto. Pois nós entendemos, ó Deus, que o apóstolo Paulo na carta está nos levando, ó Pai, a uma visão maior da nossa salvação. Amém, Jesus.